Boa noite para todo mundo, meu nome é Fernanda Raim, sou especialista em dólar futuro pela B3, para quem não me conhece. E eu crio vários conteúdos aqui para vocês, minha gente, relacionados aí a contexto de mercado, indicadores econômicos, um pouquinho do que impacta aí nos principais ativos que a gente opera, e espero contribuir no operacional de vocês aí, ou pelo menos na carteira de investimento de vocês, tá? Então aproveita e se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo para vocês aqui. E sem mais delongas, e deixa um like no vídeo também. E sem mais delongas, vamos falar do tema de hoje, né, minha gente? Bom, aqui no canal tem uma série de indicadores econômicos onde eu cobri praticamente todos os indicadores econômicos que geram mais volatilidade nos mercados. Então, se você não conhece esses vídeos, eles estão nas minhas redes sociais, não é só aqui, mas se você não conhece esses vídeos, vai lá assistir, eles são atemporais, eles agregam bastante conhecimento, principalmente para você aí que está operando no dia a dia, como é o meu caso, tá? E hoje eu vou acrescentar mais um vídeo na nossa série de indicadores econômicos, tá? Fazem aí uns 3 meses, mais ou menos, que tá na boca do mercado aí, dos economistas, dos investidores, mundo afora, a Sun Rule, ou a regra de Sun. Tá? E nós vamos falar um pouquinho dela, já que ela tá tão atual aí e tem impacto forte nos mercados. Tá certo, minha gente? Bom, então vamos lá. A Sun Rule na tradução em português é a regra de Sun, tá? Sun é o sobrenome de Claudia Sun, tá? Claudia Sun, ela foi membro do Fed, do Banco Central americano por muitos anos, tá? Ela é uma economista respeitada lá e ela desenvolveu essa regra que acabou ficando com o sobrenome dela, em que é uma regra que, quando acionada, nós vamos falar sobre a memória de cálculo dela, para vocês entenderem como é que é calculada essa regra, mas enfim, quando essa regra de Sun, ela é acionada, significa que um alerta, um aviso de recessão americana foi ligado, tá? E por que eu tô fazendo esse vídeo agora, em agosto, para vocês? Porque justamente com a divulgação dos dados de payroll da semana passada, a regra de Sun foi acionada, tá? Vale lembrar, minha gente, que esse indicador, ele nunca falhou desde 1970 em prever uma recessão americana, tá? Não teve nenhuma vez aí que ele errou. Então, por isso que ele tá na boca aí do povo do mercado financeiro, tá? Então vamos lá, eu preparei um material aqui para que vocês possam entender bem direitinho como é que funciona o cálculo, quanto que ele tá agora e suas implicações, tá? E seus pormenores também que eu trouxe aqui para vocês, vamos lá. Aqui eu trouxe nessa página o Investing de sexta-feira passada, então aqui a gente tem os dados de payroll, né? E dentre os dados que foram divulgados, eu gostaria que vocês se atentassem à taxa de desemprego, ok? A taxa de desemprego dos Estados Unidos, a última divulgada, foi de 4,3% contra 4,1% do mês passado. Então, a taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu, tá? E a Sun Rule, ou a regra de Sun, ela é basicamente um cálculo em cima deste número, tá? Eu fiz uma planilhinha em Excel aqui, que eu vou abrir para vocês, dá para ver, né? Para que vocês possam entender a memória de cálculo. Mas, basicamente, o que a Sun Rule faz? Ela ela calcula a média da taxa de desemprego dos últimos 3 meses e compara com qual é o menor valor dessa média dos últimos 12 meses. Se essa diferença for maior ou igual a 0,5, a Sun Rule é acionada, tá? Para quem não entendeu verbalmente o cálculo aqui, nós vamos fazer juntos. Então vamos lá. Aqui eu peguei nessa coluna a taxa de desemprego que é divulgada lá no Investing, tem outras fontes também, mas pode pegar lá no Investing, então a última 4,3, a penúltima 4,1 e por aí vai, tá? Nessa coluna aqui eu calculo a média dos últimos 3 meses da taxa de desemprego dos Estados Unidos, tá? Bom, e eu faço isso também para o passado, tá? E como é que é calculada a Sun Rule? Bom, ela é basicamente a média dos últimos 3 meses comparado com o menor valor, ou seja, o mínimo, o menor valor dessa média dos últimos 12 meses, dos 12 meses anteriores, tá? Então, é basicamente esse cálculo. Ele é um cálculo bem
simples, mas bem assertivo historicamente. Eu sugiro para vocês fazerem em casa aí todo o histórico. A taxa de desemprego dos Estados Unidos ela é divulgada desde 1950 ou alguma coisa assim. Então peguem esse histórico, façam esse exercício. Eu fiz aqui, mas façam até para vocês fixarem esse indicador na cabeça de vocês. Façam esse exercício, tá? Então, pro passado aí, peguem crises como o Covid, como a crise de 2008, como a crise da bolha.com, né? E façam essa análise para vocês internalizarem esse indicador. Bom, mas vamos lá. Então, entendido o cálculo, minha gente, o que acontece? Ó, vamos lá, eu tenho o histórico aqui de janeiro até julho, janeiro de 2023, do ano passado, até o último dado divulgado. E a gente percebe que em nenhum momento a regra de Sum havia sido acionada. Ah, por que, Fernanda? Por que então o pessoal nos últimos 3 meses tem falado dessa regra de Sum? Bom, vejam que em maio, junho e agora julho, esse indicador, esse índice, tá? Ele foi se aproximando, abril também, né? Ele foi se aproximando aí de 0,5. Então acendeu um alerta nos investidores de que o acionamento da regra de Sum estava próximo, tá? E aqui, minha gente, vale a pena contextualizar o que estava acontecendo, né? Vamos lá. No mundo a gente tem aí o Banco Central do Japão subindo a taxa de juros, então provocando uma desmontagem de posição de carry trade, onde os emergentes foram fortemente impactados aí, mas o mundo inteiro acabou sendo impactado, está sendo, né? Então a gente teve uma supervalorização do iene aí, com o dinheiro basicamente de uma maneira bem simplista aqui, o dinheiro saindo do mundo e voltando para o Japão, né? Depois, para quem tiver interesse nesse tema e quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui que a gente fala sobre isso tranquilamente, sem problemas, né? A gente tem um cenário aí que o grande respeitado Warren Buffett, na semana passada ele desfez de metade da posição de Apple e tá bem líquido aí, aguardando novas oportunidades de investimento. Isso deixa os investidores em alerta. Nós tivemos um dia antes da divulgação do payroll, de sexta-feira, a divulgação do PMI-SM, que é um PMI bem acompanhado pelos investidores. Também tem vídeo no canal explicando sobre esse indicador. E dentro do PMI-SM a gente tem alguns componentes e o que chamou mais atenção foi o de empregabilidade, em que caiu abruptamente, ou seja, indicadores econômicos dos Estados Unidos têm arrefecido ao longo do tempo e os relacionados ao mercado de trabalho têm trazido alguns sustos aos investidores. Quando o payroll foi divulgado com a taxa de desemprego aumentando, o relatório próprio de payroll caindo também, nós temos aí este contexto em que no meio dele a regra de Sum foi acionada, tá? Então a regra de Sum para a divulgação do último payroll ficou em 0,53, acima de 0,5. Então, Sum Rule acionada nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Eu vou minimizar aqui para vocês. Então, aqui, minha gente, vocês também podem acessar o site do Economic Data do Fed de St. Louis, tá? E ver o histórico, pegar todo o histórico da Sum Rule, tá? Desde aqui tá, na verdade vocês podem pegar até 1950, tá vendo? Aqui tá filtrado de 2000 para frente, mas vejam, não sei se dá para ver, mas vejam, na crise da bolha.com, trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Na crise da bolha.com, a Sum Rule foi acionada, vejam que ela vai subindo até que ela supera em algum momento aqui, pronto. Junho de 2021 supera o 0,5. Na crise de 2008, a gente também tem aqui, o acionamento da regra de Sum. Né? No Covid foi um caso atípico, mas ok, também tivemos esse pico aqui, né, considerável. E agora, minha gente, nós temos aqui o 0,53 que a gente calculou lá no Excel juntos. O 0,53. Então, oficialmente, a regra de Sum foi acionada neste mês, tá? 2 pontos de atenção que eu vou trazer para vocês aqui é o seguinte, esse daqui é um artigo que foi divulgado por ela, tá? Agora em julho, por ela não, ela acabou dando uma entrevista nele, mas se vocês quiserem ler sobre esse artigo, ele é da Finance,
tá vendo? Ele é da Finance. E aí ele fala que o indicador de recessão, ele levantou aí a bandeira vermelha, mas a criadora dele, que é a Claudia Sahm, ela disse que dessa vez pode ser diferente. Por quê? E não foi só nesse artigo, ó, vejam que esse artigo ele é de agosto, tá? Ele é de 2 de agosto de 2024, tá? Aqui ela menciona que dessa vez ele pode ser diferente, porque o que acontece, minha gente? Lá nos Estados Unidos, desde o ano passado, a quantidade de imigrantes que entraram no país foi um número muito absurdo, comparado ao histórico do próprio Estados Unidos. E muita gente entrando lá acabou contaminando esses dados, deixando a taxa de desemprego mais alta. Então, pode ser que a taxa de desemprego dos Estados Unidos tenha aumentado, não por um desaquecimento da economia, até porque se a gente olha os dados de payroll de agora versus os dados de payroll pré-pandemia, a gente vê que os Estados Unidos ainda têm gerado muita vaga de emprego por lá, tá? Pode ser que esses dados de taxa de desemprego, eles estejam contaminados por essa entrada de imigrantes que, apesar de preencherem várias vagas de emprego, como eu vou mostrar para vocês aqui já, apesar de preencherem várias vagas de emprego, ainda assim, alguns ficam sem emprego e acabam contaminando esse dado aí de taxa de desemprego. E ela menciona outras razões aí que impactam aí nesse indicador, que no final das contas alguns economistas falam assim, talvez a Sahm Rule não seja acionada dessa vez por conta dessas peculiaridades pós-pandêmicas, né? Pode não ser acionada em 0,5, talvez seja 0,6, talvez seja 0,7, mas fato é que esse cálculo é procedente e que bandeira vermelha foi levantada, ponto final, tá? E trouxe aí uma preocupação para os mercados. A gente viu a reação dos ativos na sexta-feira e na segunda-feira, né? Bom, para vocês terem noção, esse daqui é um artigo que ela escreveu lá em março desse ano, tá vendo? Em que ela traz aqui de novo uma análise, se a gente ver aqui embaixo, ó, uma análise justamente dessa questão dos imigrantes que podem ter contaminado, está contaminando um pouco os números de taxa de desemprego, e que isso pode impactar aí nesse cálculo de 0,5 que ela concluiu aí em algum momento, tá? E que esse número pode ser um pouquinho maior. Bom, mas fato é que esse indicador tá na boca do mercado financeiro, os economistas têm comentado sobre ele, ele foi acionado novamente, então historicamente, né, se a gente voltar aqui, ele foi acionado e agora a gente sabe também como calculá-lo. Então vamos lá, quando for no mês que vem e for divulgada a taxa de desemprego, provavelmente os mercados vão refazer os cálculos da Sahm Rule para entender se voltou para baixo de 50, se permaneceu acima de 0,5, né? E aí vão debater e os mercados vão reagir em relação a isso, tá certo, minha gente? Bom, deixa eu voltar aqui para a página toda. Bom, então é isso. Então, espero que tenham entendido. Eu tô aqui na reta final da gestação, me mudando de volta pro apartamento que tá em reforma, para quem tá acompanhando aí essa saga, né? Mas eu não poderia deixar de falar para vocês sobre esse indicador econômico que não fazia parte da nossa série, mas agora já faz, certo? Bom, espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, comentem aqui o que vocês acharam também desse indicador e deixem um like se gostaram desse conteúdo, tá? E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau!